Olá, que prazer ter você aqui na nossa jornada webinar SOS do Mau Comportamento Infantil. Eu me chamo Nájila Estela, sou psicanalista clínica, graduanda em psicologia, educadora e hoje eu estou aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o que te faz tirar do eixo, né? O que te faz perder o controle quando a gente fala sobre o comportamento da criança. Ontem, sábado, deixei aí no podcast para vocês falando um pouquinho sobre os conceitos de birra, né? O que é a birra, o que o dicionário fala sobre ela, algumas ferramentas que a gente pode estar introduzindo no nosso dia a dia para poder facilitar a nossa comunicação com a criança. Mas antes da gente se aprofundar mesmo nesse assunto, né, no que é birra, nós precisamos ter a compreensão que algo acontece, né, na vida dos pequenos, na nossa vida também, para que o mau comportamento ele prevaleça no nosso dia a dia, na nossa casa, nas nossas famílias. E quando a gente fala só sobre birra infantil, mau comportamento, eu não estou aqui falando só para pais de primeira viagem, né? A gente também vê muito isso com os nossos adolescentes. Então essa webinar é um convite para uma reflexão sobre uma conexão mais efetiva e harmoniosa para nós podermos analisarmos o nosso comportamento também como pais, mães, cuidadores, educadores, né, de forma em geral, e sabermos como aprender a lidar um pouquinho para poder superar e exterminar esse ciclo de caos dentro dos nossos lares. Então, para iniciarmos aqui, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre os perfis de pais, né? Nós sabemos que cada um de nós somos seres independentes, formadores, né, das nossas próprias opiniões e conceitos, nossos valores, e que nós fomos educados por uma família ou por uma inspiração familiar e que hoje nós trazemos dentro de nós aquele nosso conceito sobre o que é educar. E nisso, muitas vezes, nós nos sentimos meio perdidos, porque muitas vezes nós estamos repetindo padrões comportamentais que nos foram impostos e que talvez nós nem gostaríamos de estar repetindo, mas de vez em outra a gente se pega, né, fazendo aquilo que o outro fez com a gente que a gente não gostaria de fazer com os nossos filhos. Então, antes da gente passar a compreender o que a criança sente, o que o adolescente sente, né, antes da gente saber como agir, o passo a passo ideal, nós precisamos nos conectarmos com nós mesmos. E aí a gente precisa parar para fazer uma reflexão sobre qual é o nosso perfil, como eu sou como mãe, como eu sou como pai, como avó, como educador, né? Como eu me importo em relação às dificuldades da vida, como meu filho me vê, como meu filho me enxerga. Somente a partir desse momento de reflexão e autocrítica, né? Quando você se der essa abertura de se conhecer e mudar aquilo que você vai estar atrapalhando ou que você deseja mudar, ou então aprender a lidar com suas próprias frustrações, é que você vai conseguir olhar para o seu filho de forma mais empática e aí vai passar a compreendê-lo como um ser humano cheio de limites, né? E com seus defeitos, as suas falhas, mas também cheios de qualidades. Então a gente precisa parar para pensar e refletir sempre quem nós somos, o que nós queremos, o que nós trouxemos de bagagem, quais são os nossos traumas, né? O que nos impedem muitas vezes de seguir em frente com aquilo que a gente acredita que seja verdade, mas que nós temos medo. Então, gente, para começar, eu queria falar aqui sobre os perfis de pais, né? E aí eu vou contar uma história também minha particular, para que vocês percebam também que hoje eu estou aqui na posição de tentar ajudar, né, através da educação parental, aqui através dessa análise e reflexões, mas que eu também sou um ser humano cheio de falhas, né?
E aí, dentro desses perfis, né, parentais aqui, a gente tem o perfil dominante, né? E o perfil dominante, geralmente, ele tem a tendência ao autoritarismo. O perfil dominante é aquele perfil de mais praticidade, aqueles pais que são mais práticos, que são ditos mais desenrolados, né? Que são autoconfiantes, que conseguem fazer da dificuldade ali o problema, ele consegue achar uma solução imediata, é uma pessoa que ele consegue lidar de forma mais fácil com os obstáculos, ele sempre vê uma solução para cada problema. Mas esse perfil dominante, ele tem uma tendência muito grande ao autoritarismo. E aí, os pais autoritários, né, eles têm as regras mais rígidas, são pessoas mais inflexíveis, geralmente são pessoas muito intolerantes. E aí ninguém quer se ver desse jeito, né? Ninguém quer se ver com defeito, todo mundo acha que tá aqui, que é por ser pai, ser mãe ou avô cuidador, mais velho, só por estar esse posicionamento hierárquico, né? De estar aqui acima da criança, acima do adolescente, ter mais experiência, aí geralmente a gente acha que é perfeito. E aí, gente, como eu falei, para falar um exemplo, né? Eu percebi isso, eu tenho 3 filhos. E aí a minha primeira filha, eu trabalhava muito, né? Também, sempre trabalhei demais. E aí, sempre deixei os meus filhos na responsabilidade de rede de apoio. Babá, com a vistoria ali da avó, para poder trabalhar. E nisso, eu sempre fui muito nesse perfil dominante, né? Sempre me achei muito autoritária também, mesmo sem querer. Porque eu recebi uma educação autoritária do meu pai, né? E eu admirava muito meu pai, admirava que ele já partiu, né? Até me emociono, foi recente. Enfim, por mais que eu amasse meu pai, e amo até hoje, eu enxergo as qualidades dele, mas também vejo os defeitos, né? O que são os defeitos, né? Ele teve culpa de ter me mostrado esse lado dele? Não. Graças a ele, eu pude perceber, pude amadurecer como pessoa hoje a partir das reflexões que eu tive em cima daquilo que eu fui educada. Então, assim, meu pai, ele era muito amoroso, né? A minha infância toda ele foi uma pessoa muito amorosa, muito parceiro, de me levar pra praia com ele, quando eu tinha apenas 9 meses de idade, só nós 2. Então, a gente tinha aqueles nossos passeios, né? Aqueles momentos só pai e filha, e a gente era muito parceiro. Mas quando eu fui crescendo, né, na adolescência, a gente se afastou um pouquinho. Por quê? Porque meu pai, com essa visão dele de autoritário, né? Ele queria impor aquela educação talvez que ele tenha recebido em cima da minha educação. Então, assim, ele passou a desvalorizar o que eu fazia de bom e a focar naquilo que eu fazia de ruim. Por exemplo, o que eu fazia de ruim, gente? Eu não gostava de estudar tabuada, né? Eu detestava matemática. Então, eu ia bem em todas as disciplinas da escola, mas não ia bem em matemática. Sempre eu estava em recuperação. Então, ele, em vez de me parabenizar por me sair bem em outras matérias, não. Ele me criticava como um todo, como se eu não quisesse estudar, como se eu não gostasse de estudar por conta da matemática. E aí, isso foi tirando, afastando aquela conexão que nós tínhamos, né? E abrindo essa lacuna. E aí, o que acontece? Quando são muito autoritários, enquanto você é criança, você obedece. Você obedece, né? Pais autoritários criam filhos inseguros, filhos com a autoestima lá embaixo, né? Mas quando esses filhos, geralmente eles crescem, estão na adolescência, o que acontece? O filho começa a perceber que ele não precisa do pai para tudo, da família para tudo, que ele tem sua própria opinião. E aí muitas vezes acontece as rebeldias, né? Aquelas explosões de sentimentos. Mas no meu caso, né, eu não fui tão rebelde, né? Por sorte minha e deles, né? Eu não fui, meu comportamento não se direcionou por esse lado. Até porque eu tinha uma mãe que ela
tinha um equilíbrio, né? Então ela equilibrava. O que faltava no meu pai sobrava na minha mãe. Então eu tive aquele equilíbrio, tive essa sorte de ter esse equilíbrio nesse momento. Mas talvez uma das minhas rebeldias foi casar muito cedo, né? Aos 18 anos eu já estava casada, né? Há 4 meses conheci um dos namorados, né? Que eu tive muitos namorados. Comecei a namorar muito novinha. E aí conheci 4 meses de relacionamento, casei com o pai dos meus filhos. E ainda bem que deu certo, né? Graças a Deus. Mas tinha tudo pra não ter dado certo. Porque 18 anos, né? Talvez tenha sido um reflexo ali da minha vivência. Mas enfim, vamos lá. Então, eu sempre pensei que eu não queria repetir esse comportamento do meu pai, não ia ser tão exigente com os meus filhos. Mas acontece que não existe um manual de instrução. A gente estuda pra tudo nessa vida. Pra tudo a gente consegue ter um curso, se profissionalizar e tudo. Mas pra ser pai e mãe, hoje a gente tem essa oportunidade, né, de estar aqui querendo se descobrir, querendo saber como educar de forma mais eficiente e criar filhos mais fortes e felizes. Mas até um tempo atrás não tinha tanta informação. E não existe receita para a criação do filho, né, o filho perfeito. Não existe receita para isso. Então, assim, eu queria muito não ter as falhas que meu pai teve comigo, né? Mas o que aconteceu? Sempre trabalhei muito e tal, deixei muito meus filhos na mão da rede de apoio. E aí, quando chegou aos 12 anos, a Amanda completou 12 anos, eu comecei a perceber que a Amanda se afastava de mim, né? Se afastava como? Alguma novidade, em vez dela chegar para me contar primeiro, ela contava para o pai dela, ela contava para a tia dela. Então eu comecei a perceber que nós estávamos nos afastando. Não por falta de vontade minha, porque sempre eu quis uma filha, ela foi muito planejada, é a minha única filha mulher, mas eu percebi isso, né? Não sei se ela notou, se ela já percebeu, se ela... Eu nunca nem falei sobre isso com ela diretamente, né? Sobre isso, mas eu percebi. Então, quando a Amanda completou 12 anos, que eu vi que ela chegava pro pai para contar sobre o menino que ela achava bonitinho, ou alguma coisa da escola, então ela saía com a tia para escolher as roupas e ela não me convidava, eu comecei a ver que eu estava ficando de lado. E aí isso começou a me preocupar. E aí eu comecei a tentar me enxergar o que está faltando em mim, o que está faltando como mãe, porque eu sempre supri as necessidades deles como pai deles, sempre dei de tudo que eu poderia dar, do bom e do melhor, né? Trabalhava para eles, mas estava faltando alguma coisa. Eu era amiga, eu era jovem, né? A Amanda hoje tem 20 anos, então assim, a gente tem uma relação muito legal, mas estava faltando alguma coisa que eu via que a minha filha estava se afastando de mim. E aí eu fui trabalhar esse meu processo de autoconhecimento, que é a chave, é a ferramenta para poder a gente se encontrar de verdade, para a gente aprender a se perceber, porque nós não somos essa imagem aqui, que a gente se olha no espelho e nós nem somos aquilo que nós desejamos ser, não, gente. Nós somos tão cheios de lacunas, tão cheios de sombras, que as nossas luzes, às vezes, elas refletem uma coisa que a gente nem é, que a gente pensa que é. Então, eu fui tentar, né? E eu precisava resgatar. Eu quero resgatar a minha filha para mim. Eu quero que ela tenha novamente a confiança. Se ela perdeu a confiança em mim, de alguma forma, eu preciso resgatar. E aí, isso eu percebi o quê? Que eu não parava para escutar, né? Por conta desse meu perfil, né? Dominante. Uma mãe mais autoritária, rígida e flexível, que cobrava muito. Então eu estava repetindo padrões comportamentais que eu recebi lá na minha infância, que eu não gostava, e eu trouxe para a minha realidade com a minha filha, sempre cobrando muito notas boas, sempre exigindo o melhor, sempre decidindo por ela. Então isso foi fazendo com que ela fosse se afastando de mim. Então eu precisava resgatar, né? Precisava ter a Amanda de volta para mim, de volta assim 100%, né? Como toda mãe deseja que os filhos estejam próximos, pertinho mesmo. Então, gente,
É difícil, né? É difícil porque você tem uma expectativa sobre seu filho, então você tem muitos desejos, você quer que seu filho seja aquele exemplo, você quer que seu filho faça as melhores escolhas, porque todo pai e toda mãe quer o melhor para o filho. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui quer o intermediário, quer o que é de ruim. Nós queremos sempre o melhor, né? Mas nisso de querer o melhor, nós falhamos muitas vezes. E aí a gente começa a achar que as falhas são dos filhos, quando a gente não para se perceber. E aí você começa a achar que a falha é deles. E aí começa um desequilíbrio, né? Imagina, se eu não tivesse percebido que eu poderia estar errando em algo. E aí eu tivesse jogado essa minha projeção toda na minha filha. Então eu ia dizer, essa menina tá rebelde, essa menina tá revoltada, essa menina não está me obedecendo, ela não tá nem aí pra mim. Então a gente ia ficar todo o tempo se batendo de frente, porque nós íamos estar desequilibrados, né? E assim, a educação, nós somos os adultos, então nós é que precisamos conduzir esse processo. É o nosso dever enquanto pai, enquanto mãe. É a nossa responsabilidade. Eu sei que nem tudo é fácil. Nem tudo a gente consegue resolver assim da noite pro dia. E nós, às vezes, nem conseguimos resgatar essas nossas conexões. Mas a gente tem que ver também que tem muita coisa lá atrás, na nossa infância, na nossa educação, que nós precisamos olhar e fazer as pazes. Fazer as pazes com o nosso passado. Né? Tentar extrair o que foi de bom naquilo que aconteceu de ruim enquanto você era pequenininho, para você poder se perceber e perceber o seu filho, para poder que haja, né, esse equilíbrio emocional. Então, gente, quando a gente começa a perceber quais são os tipos de perfis comportamentais e onde a gente se enquadra, as coisas vão ficando mais claras, certo? Tem algumas pessoas que têm dificuldade de se perceber, né? E é algo que é natural, por conta de uma criação mais rígida, por conta de determinados valores, da forma que a pessoa foi criada, enfim, tudo isso reflete no que nós somos hoje. Mas se você tem essa abertura para compreender que você precisa mudar para você conseguir se relacionar melhor com os seus filhos, então comece com esse exercício, né? De se olhar para o seu passado, olhar para o que está faltando, como você gostaria de ser, que eu tenho certeza que assim como eu consegui resgatar essa conexão com minha filha, você também vai conseguir. Então, gente, é assim, né? Nós não fazemos uma educação sem vínculos, não existe uma educação sem vínculo. Imagina aí na escola, né? Os seus professores, quais são os professores que você lembra hoje? Se eu te perguntar assim, qual foi o professor lá da 8ª série, do 9º ano, que te marcou, que você lembra até hoje? Com certeza você vai me falar de algum professor que você teve um vínculo maior. Seja porque ele era mais engraçado, porque ele te dava mais atenção, porque ele te acolheu no momento que você precisou. Então, com os filhos é a mesma coisa. A gente só consegue essa conexão com eles, uma estabilidade emocional, quando a gente consegue estabelecer os vínculos, né? E aí, gente, já que nós estamos falando em perfis, também tem um perfil de pais, vamos ver se você se enquadra nessa, né? Que é o perfil de pai permissivo. Esse perfil de pai permissivo é aquele que deixa a criança ou adolescente fazer tudo o que quiser. Tudo pode, tudo tá ok. Mas por que o pai permissivo deixa tudo? Porque o pai permissivo, ele não quer que o filho sofra. Talvez esse pai já tenha sofrido tanto na infância que ele pensa assim hoje: tudo que aconteceu comigo eu não quero que aconteça com meu filho. Então, tudo que eu não tive, o meu filho vai ter. Então, nisso dele querer suprir essa carência dele lá no passado, ele joga isso para o presente e traz isso dentro da educação, né, dos filhos. E aí acontece que as crianças vão crescendo sem limites, sem regras. E a educação parental, a gente não pode trabalhar permissividade, a gente trabalha no equilíbrio, nem autoritarismo, nem permissividade. Então, às vezes,
quando os pais são permissivos, ou porque sofreram demais, ou porque tem uma carência emocional muito grande, que eles querem ser amados a qualquer custo, e eles acham que dizer não para o filho, ele vai ser ruim, né? Ele vai ser aquela pessoa chata. Então ele não diz não nunca, ele deixa tudo pode, a criança fazendo tudo. E é uma criança sem limite, ela cresce o adulto sem limite também. Porque a nossa educação, né, na infância, ela é uma base porque nós vamos ser quando nós crescermos, né? Nossas crianças também. Então a gente precisa ver como é que está isso na nossa educação, se a gente está sendo permissivo, se a gente está sendo autoritário, abusivo, né? Como será que estão nossos relacionamentos? Então assim, a gente tem que perceber que nós nem podemos dizer sim para tudo, nem não para tudo. E nós também nem podemos deixar a responsabilidade das escolhas para os nossos filhos, né? Pelo menos, gente, até os 18 anos, eu penso assim, porque muitas vezes a gente diz assim, eu estou educando de forma que meu filho seja consciente, autêntico, autônomo, capaz, forte, então eu deixo que ele faça as escolhas deles. Mas uma criança, vamos dizer, um jovem de 15 anos, ele ainda não tem maturidade suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Então, o pai e a mãe, ele é que tem que fazer esse papel mesmo. Não de estimular um caminho, direcionar um caminho, mas de estimular o caminho da escolha certa. Então, nós temos que criar crianças desenvolvendo a inteligência emocional, para eles se tornarem pessoas fortes, mas pessoas também empáticas, capazes de se preocupar com o outro, capaz de fazer as próprias escolhas, mas escolhas sábias. Então, cabe a nós, como adultos, essa orientação. E quando nós orientamos, nós não estamos sendo autoritários, né? Nós estamos orientando, estimulando que nossos filhos percorram o caminho que todo pai e toda mãe deseja que o filho percorra. Nós não podemos deixar essa responsabilidade de escolha só nas mãos deles, né? Eu não estou dizendo na questão, por exemplo, de uma profissão. Você vai ser médico. Eu quero que você seja médico. Não, gente, eu não estou falando sobre isso. Isso aí são as escolhas que eles vão fazer em relação aos desejos, à vontade, o que eles dominam, o que eles querem, eles precisam ter sim, né? Essa visão, essa vontade, mas nós podemos estimular os caminhos em determinados fatores que relacionam o nosso dia a dia. Então, desde pequenininho, a gente precisa sim dar limites aos nossos filhos dentro das escolhas também. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando também sobre a questão das birras. Gente, para evitar birras. Por exemplo, às vezes nós estamos tão cansados, nós chegamos do trabalho, da faculdade, com sobrecarga tão grande, e aí o filho, criancinha, diz assim, vamos ali, vamos jantar ali com a mamãe, eu vou vestir essa roupa. Aí você, veste o que quiser. Nisso a criança vai crescendo e vai fazendo o que quiser. Então a gente tem que dar limites até nas escolhas, nas pequenas escolhas. Então, por exemplo, você pega duas roupinhas e diz, você quer vestir essa? Quer vestir essa? Você está na escolha para o seu filho, mas você também está impondo limites. Então, quando você leva a sua criança, como eu falei lá no podcast, para o pula-pula, e a criança faz aquele espetáculo antes de sair do pula-pula, né? Não quer sair, não quer ir para casa de jeito nenhum. Você vai trabalhar com ela o limite e a previsibilidade. Olha, nós vamos passar 30 minutinhos no pula-pula. Nájila, mas meu filho só tem 2 anos, só tem 3 anos, ele não entende ainda o que é a hora, não. Mas é a constância, né? Ele não entende hoje, mas ele vai ver que você está marcando lá o tempo. Ele percebe isso. E você vai ter que aprender a cumprir sua palavra. Se você disser, olha, mas é a constância, né? Ele não entende hoje, mas ele vai ver que você está marcando lá o tempo. Ele percebe isso. E você vai ter que aprender a cumprir sua palavra. Se você disser, olha, se a mamãe levar, se você chorar, nós vamos voltar para casa. E se chegar lá e ele chorar, você volta para casa. Ele precisa perceber que você cumpre aquilo que você fala. Então, os filhos, eles são um reflexo, né? São reflexo do nosso comportamento.
Uma coisa é eu chegar aqui falando o que eu quero que aconteça, o que eu faço. Outra coisa é eu chegar fazendo e meu filho me observar fazendo aquilo, né? Uma hora ele vai lembrar de mim. Não vou fazer isso porque minha mãe fazia assim, então eu vou fazer porque minha mãe não fazia. Então, gente, a gente precisa estar atento ao nosso comportamento, o que nós estamos dando de limites para nossas crianças, o que nós estamos fazendo para poder que eles cresçam fortes, né? Na educação parental, eles usam até uma expressão que chamam de pais árvores, né? Olha aí que lindo, né? Os pais árvores, vamos dizer que isso aqui é uma árvore, né? A árvore aqui com suas raízes, né? Fortes e firmes, aonde vai levando aqui o sustento, né? O alimento através do caule, trazendo as folhas, a beleza ali das folhas, para poder conseguir ali bons frutos, né? Então, que nós sejamos pais árvores, mas que nós estejamos, né, nossas raízes, fincadas, nossas raízes sólidas, né, firmes no solo, para que os nossos filhos percebam que nós temos um equilíbrio emocional que eles precisam. Então, muitas vezes eu entendo perfeitamente, porque eu também já fiz isso. Então, às vezes a gente chega super cansado e o filho começa um chororô desnecessário, porque você está de saco cheio, então você acaba cedendo aquilo que ele quer. Ou então a criança começa a gritar e você começa a descer no mesmo nível da criança e começa a gritar também. Às vezes até chorar, né? A criança começa a chorar, grita e você está tão cansado, tão exausto, começa a chorar junto. Então, você não está tendo equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional. E as crianças, elas precisam desse acolhimento, desse equilíbrio. É por isso que é tão importante você estar aqui, né? Querendo saber um pouquinho mais sobre o autoconhecimento, sobre o que tem por trás das birras, o que tem por trás do mau comportamento. É tão importante esse nosso passo a passo, esse nosso caminhar, esse nosso processo, né? Para que a gente consiga firmar nossas raízes nesse solo que é a maternidade, nesse solo fértil que é a maternidade, que é uma coisa tão bonita, que é tão rica, né? Algo que Deus nos proporcionou para que nós possamos saber o quão grande Ele é quando Ele entrega os filhos dele para nossa concepção como pais e como mães, para a gente sentir o amor que Ele tem por nós. Então, a gente precisa saber que nós precisamos ter esse equilíbrio emocional. Então, quando a criança grita, ou quando o jovem grita, ele está querendo dizer alguma coisa além daquele grito. Pode ser a ausência do pai e da mãe, né? Pode ser uma carência emocional que essa criança está sentindo, está refletindo hoje, de algo que aconteceu lá no passado, uma morte, né, de um ente querido que ele era muito apegado. Tantas coisas, gente, pode estar acontecendo aí por trás de um mau comportamento repentino. De repente, a criança, ela era bem boazinha quando era pequena, fazia tudo que a gente mandava, e aí na adolescência ela vem com toda a rebeldia. Como é que foi essa educação quando ela era criança? Será que ela foi criada na base do autoritarismo? De repente, seu filho cresceu, mas ele não consegue resolver nada sozinho, ele não consegue ir no banco sozinho, ele não consegue ir no entrevista de emprego, né? Ele acha que não está maduro o suficiente para poder buscar um emprego e fica 26, 27, 30 anos dentro da casa dos pais ainda, ali recebendo aquela mesada, e aí às vezes você fica assim, ai meu Deus, esse menino não quer nada na vida, não sabe de nada, é altamente seguro, está formado, mas inseguro. Mas o que causou essa insegurança? Será que ele foi validado todas as vezes que ele falava enquanto criança? Será que realmente você parou para escutá-lo? Você parou para percebê-lo? Porque é muito difícil perceber se você não se percebe. E vai ser mais difícil para ele com as relações, né, familiares, afetivas, também mais na frente. Porque o que faltou para ele vai faltar para as pessoas que ele se relacionar também. Então, gente, eu queria deixar essa nossa primeira aula aqui como uma reflexão, né? Que vocês tenham reflexão de como foi essa infância, como você está educando seu filho hoje, qual é o seu perfil, qual foi o perfil que você mais se identificou desses que eu falei por aqui. Será que você é um perfil mais autoritário?
Será que você é um perfil mais permissivo, né? Será que você é aquele pai que super protetor? Porque a superproteção, gente, ela só causa segurança, né? Ela só causa segurança. Então, aquele pai que tem medo que o filho comece a balançar mais alto ali no parquinho, que não quer que o filho tire a rodinha da bicicleta tão cedo porque tem medo que a criança caia e se machuque, que deixa que a criança se desenvolva de forma normal por conta do medo da criança se machucar e cair, né? Esse tipo de pai também, de perfil superprotetor, ele prejudica muito, né, essas crianças mais à frente. Porque a criança que é super protegida, ela acha que vai ter sempre alguém ali fazendo tudo por ela, né? Por exemplo, aquela mãe que na hora de que a criança já consegue ter uma independência, consegue comer sozinha, mas é aquela mãe que tá lá com um pratinho, bora, colocando a comidinha na boca o tempo todo, quando a criança já tá maiorzinha. Aquela mãe que na hora de fazer a criança dormir, ela que vai lá e que veste o pijama, que calça a meia, que enrola. Aquela mãe que tá todo tempo preocupada, atenta com a tarefa do filho, vamos ver aqui o que tá faltando, deixa eu ver o que falta. Aquela mãe que é super preocupada, que acaba fazendo aquilo que a criança tem condição de fazer sozinha. Então, essas mães que super protegem, os pais que super protegem, também trazem sérios prejuízos para a vida dessa criança no futuro. Então, eu queria que hoje vocês fizessem essa reflexão, pensassem um pouquinho sobre qual perfil que você acha que se enquadra mais. Façam as perguntas aqui no grupo, tá certo? E a gente traz no próximo momento novas reflexões sobre o mau comportamento infantil, sobre o que tem por trás do mau comportamento. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço para vocês e é um prazer tê-los aqui comigo.